E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 4 materinhas se der tempo, tá? Por quê? Porque duas das matérias... Desculpa, a garganta já tá pegando logo de cara. Logo duas das matérias de cara nós vamos falar do Trump, tá? Então, é aquela velha história. Pode ser que dê problema? Grande provavelmente vai dar. Por causa do quê? Então já vou falar as pautas aqui. A CNN americana divulgou que o Trump está considerando declarar estado de emergência para impor tarifas uniformes. Isso inclusive para os aliados. Apesar que ele já tinha falado que ele ia sair tarifando Deus e todo mundo. Tá? Japão, por exemplo, 20%. Ele já deu a entender que o Japão vai ganhar 20% na lata. Já, assim que começar, como é que se fala assim, ele começar a tarifar. Trump vai criar serviço de receita estrangeira para cobrar taxas alfandegárias. Então já dá para você ter uma ideia que o Trump ele vai sair mesmo taxando todo mundo, Deus e todo mundo. Tá? Terceira matéria. Essa daqui eu não vi ninguém divulgando. Só que essa daqui ela saiu na NHK. Para quem não sabe, a NHK é a televisão estatal do governo japonês. E a matéria diz o seguinte: o saldo fiscal primário do governo vai ficar no vermelho em 2025. O próprio governo japonês está anunciando que vai ficar no vermelho em 2025. Vocês lembram, no vídeo passado, quem assistiu, que havia saído o relatório do governo sobre saldo primário ali, tá? Sobre os excedentes do governo, e ele não colocou as despesas, o quanto que ele gastou, ele só colocou o quanto ele ganhou. Então ele afirmou que ele teve lucro. Só que ele não colocou o quanto ele ganhou, o quanto ele gastou. E agora, passado um dia, saiu a matéria que vai sair que o governo japonês vai ficar no vermelho em 2025. É muita coincidência, né? Então você já sabe por que eles não soltaram o quanto ele gastou no relatório anterior. Porque eles já sabem que eles já estão ruim de caixa. Eu já venho falando, cantando essa bola há muito tempo, que o governo está ruim de caixa há muito tempo. Mas vida que se segue. E essa daqui, se der tempo, a quarta matéria, o que é? 94 empresas saíram da Bolsa de Valores do Japão. Olha aí. Então você vê que as empresas do Japão elas estão perdendo valor. A ponto de querer sair da Bolsa de Valores. Porque eles não estão dando rentabilidade. Aí é aquela velha história. Ganha-se um X, mas você tem que pagar 2x dependendo da situação. Fica complicado? Fica complicado. Então é melhor não ganhar esse X e ficar fora. Né? Mas vamos lá. Tá? Vamos começar aqui. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Vamos começar aqui. A CNN americana informou que o presidente eleito Donald Trump está considerando declarar estado de emergência para impor tarifas uniformes aos países, incluindo aos aliados. O presidente eleito Trump, que tomará posse agora no dia 20, anunciou sua intenção de introduzir várias medidas tarifárias durante a campanha presidencial de agosto do ano passado. Introduziu uma tarifa, para introduzir uma tarifa uniforme de 10 a 20% sobre os bens importados para os Estados Unidos foi anunciado, né, pelo Trump ali. Então já dá para vocês terem uma ideia que nisso o Japão já está cantando a bola, 20% para o Japão. Tanto que antes disso, o Ishiba ele tentou encontrar com o Trump no início aceitou, depois disso conversou, falou, não quero falar contigo, tá? Isso causou um mal-estar danado, o Ishiba passou uma vergonha danada aqui no Japão, né? Aí, tanto que eu reportei isso aqui na época. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali, tá? Porque você vai ver esse tipo de notícia assim, mais rápido que os, como é que se fala assim, que os outros canais. Porque assim, quando sai esse tipo de coisa, eu já posto. E na época o Ishiba passou essa vergonha, tanto que as mídias aqui do Japão quase nenhuma relatou esse tipo de coisa. E saiu também o que? Na NHK. Tá? A vergonha do Ishiba. Tanto que depois agora, faltando o quê? Poucos dias para a posse,
já veio com aquela ideia, não, que o Trump quer encontrar com o Ishiba, que não sei o quê. Não se falou nada. O Ishiba não falou nada, ele ficou quieto. Não saiu nada na mídia, só saiu isso, que o Trump estava considerando encontrar o Ishiba antes da posse. Não se falou nada. Por quê? Então você vê que o povo aqui ficou meio que puto, né? Como é que se diz? Mas vida que se segue, né? Então, continuando aqui. A CNN informou, citando múltiplas fontes, que o Trump está considerando usar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, que é a sigla IEEPA, para impor as tarifas uniformes tanto para aliados quanto adversários. Eu já havia cantado essa bola numa outra matéria. A Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência estipula que, se houver uma ameaça incomum e grave aos Estados Unidos em termos de segurança nacional ou economia, o presidente pode declarar estado de emergência e impor restrições às importações e exportações. Mas se o Trump fizer isso, como é que se diz? Vai ser mera canalice, porque não tem nada que, como é que se fala, se esteja comprometendo a segurança americana, né? Mas a CNN relata que o Trump gosta do fato da lei lhe dar ampla autoridade para impor tarifas. Entretanto, a equipe de transição está a explorar várias formas de impor as tarifas. E a ideia de declarar um estado de emergência em relação à lei dos poderes econômicos de emergência internacional não é definitiva. Isso é óbvio, né? Como é que se diz? Mas você vê que já estão cantando a bola. Eu vou cantar uma outra bola aqui também. Isso não faz parte da matéria, mas é o que aconteceu. Tá. Quem acompanha essa parte de geopolítica viu que o Biden tesourou a compra da US Steel pela Nippon Steel. Até aí tudo bem. Só que antes disso, o Trump já havia falado: você quer ter diminuição nos impostos, no caso assim, parte tarifária, monte uma empresa aqui nos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Só que nisso, bem antes disso, a Nippon Steel já estava querendo comprar a US Steel. Só que o que aconteceu? O Biden foi lá e tesourou a Nippon Steel, no caso da compra. Aí tanto que o governo japonês até apelou nesse ponto. Ele falou assim: ó, vocês querem que a gente monte empresa aí, entre aspas, mas vocês estão dificultando a compra. Então você vê que o Biden ele está tentando fazer coisas para piorar a vida do Trump. Porque o Trump falou, já havia falado, quer ganhar dinheiro com baixas tarifas? Monte empresa nos Estados Unidos. E o Biden está lá tesourando isso aí, essas coisas do Trump. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Muita gente não identificou esse ponto. Ainda mais vida que se segue. Vamos lá, segunda matéria, a parte do Trump aqui. Essa daqui saiu até na mídia japonesa. Olha só. Assim a gente passa vergonha, né? アメリカはあまりにも長い間 IRS 内国歳入庁を使って国民に課税することに頼ってきた。情けないほど弱い貿易協定を通じて世界の国々に成長と繁栄をもたらしてきたが、今こそそれを変える時だと投稿しました。Vamos parar por aqui porque essa matéria tem quase 1 minuto e meio, né? Isso aí como é que fala assim, me dá problema com os direitos de uso justo do YouTube. Mas vamos lá. O presidente eleito Donald Trump publicou na sua conta nas redes sociais, você vê que ele publicou: vou criar um serviço de receita estrangeira para recolher todas as receitas dos países estrangeiros, incluindo direitos aduaneiros. Então já dá para você ter uma ideia, né? Que ele vai sair taxando Deus de todo mundo. E você acha que isso aqui não vai impactar no Japão? E o Japão já está ruim das pernas, já sabe o que vai acontecer, né? O presidente eleito Trump postou nas suas redes sociais que, por muito tempo, os Estados Unidos confiaram no uso da Receita Federal para tributar seus cidadãos. O mundo, através de acordos comerciais pateticamente fracos. Agora é hora de mudar isso. Além disso, ele anunciou que criará uma nova agência governamental no dia 20 desse mês,
quando se tornar presidente, dizendo: estou anunciando a criação de uma Receita Federal para coletar todas as receitas trazidas de países estrangeiros através das taxas alfandegárias. O Trump já anunciou planos para impor tarifas de 25% sobre todos os produtos mexicanos e do Canadá, bem como uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos da China. O que isso quer dizer? Em relação à China, porque do Canadá já está bem escrito, não precisa nem dizer. Esse 10%, o que é? O valor das tarifas que já tem agora, em relação à China, mais 10%. Então, isso aí vai prejudicar muito a China também. Nesse post, ele... tanto que ontem saiu uma matéria, eu nem trouxe essa matéria, que essa matéria é grande para dedéu. Que os americanos, por causa do Trump, eles estão comprando muito na China. Porque tem muito americano que ele compra da China ali para revender. Era igual que aconteceu no Brasil. Então, por causa desse tipo de coisa, para não atrapalhar os negócios, ou pelo menos para ganhar um certo tempo nos negócios, muitos americanos estão comprando. Tanto que saiu até uma entrevista com a mulher que ela compra perucas da China para revender ali. E para evitar essa, como é que se fala assim, esse imposto mais alto que poderia espantar os clientes dela, ela já fez uma grande compra agora. Coisa que ela não tinha grana, ela se endividou ali para poder, ela fez um empréstimo para poder fazer uma compra maior, para poder absorver aquilo que eu sempre falo, em questão de absorção de inflação por um certo tempo. Ela fez isso. E mostraram outros exemplos também na matéria que eu vi lá. É que não tenho como trazer tudo isso, tá? Senão eu estou tentando diminuir o tempo dos vídeos, tá? Porque muita gente está reclamando: você faz vídeo de 1 hora, isso é um saco, que não sei o quê. Então tá, estou tentando diminuir, tá? Mas é aquela velha história, eu não consigo trazer matérias pela metade. Se os outros canais, se os outros mídias conseguem trazer, como é que fala assim, matérias pela metade, tudo bem, o problema é deles. Eu não consigo. Então, se é para mim trazer matéria assim pela metade, eu prefiro não trazer. Mas eu comento com vocês assim, por causa da correlação que tem. Então, está tendo muita matéria, né, em relação a todas essas confusões. Por isso que eu falo para as pessoas: procurem acompanhar a geopolítica, porque isso vai te dar, como é que se fala assim, uma ampla visão do que você pode fazer, o que você não pode fazer no futuro. Isso vai te dar, como é que fala assim, uma margem de espaço ali para você poder tomar suas decisões e fazer o que você quer na sua vida. Igual no caso, por exemplo, aqui no Japão agora. Troca ou não troca de serviço agora? Vai ficar a cargo de cada um. E eu recomendo, não troque. Porque você vê que o Trump está querendo tarifar. Isso vai afetar o Japão? Vai. De forma direta, vai. Muitas empresas já saíram notícias que muitas empresas já não sabem. Elas estão tão, como é que fala assim, indecisas no que fazer, que travou praticamente a política da empresa. Enquanto essas empresas que mexem com exportação para os Estados Unidos. Então, enquanto isso não, como é que fala assim, não sair medidas definitivas, ninguém sabe o que fazer. Então, trocar de emprego agora pode ser um grande tiro no pé aqui no Japão. Porque dependendo do que aconteceu com a empresa, porque muita gente ela entra para trabalhar em certas empresas, só que ela não faz pesquisa sobre a empresa, o que deveria fazer. Por quê? Se você faz uma pesquisa sobre a empresa que você quer trabalhar, você sabe qual que é o know-how dela. Sabendo o know-how dela, você já vai ter uma noção se ela mexe com exportação ou não, se ela é só do mercado interno. Então nisso já te dá uma certa liberdade para você fazer certos planos. Porque se você sabe que você trabalha numa empresa que o know-how dela é exportação, então você sabe que qualquer política, geopolítica que possa afetar na parte tributária, principalmente certos produtos, você tem que ficar esperto, porque aquilo ali vai influenciar na política da empresa. E na política da empresa é aquela velha história. Quem que são os primeiros a ser cortados? Geralmente é a empreiteira. A empreiteira são os primeiros a ser cortados. Porque o funcionário fixo da empresa ali, ela tem o respaldo da lei do governo.
mas as empreiteiras não. Só que muita gente trabalha por empreiteiras, quando toma cubi, fica reclamando, mas esquece desse lado. Por isso que certos deveres de casa que nós deveríamos fazer, nós não fazemos. Eu me incluo nisso. Quantas vezes eu mudei de emprego aqui no Japão, não procurei saber sobre a empresa. Daqui a pouco passou 2, 3 meses, ó, caiu o serviço, corte, puf. Porque eu não sabia qual era o prospecto da empresa. Então você entra, porque tem empresas que são cíclicas. Vou dar um exemplo, tá? Fujitsu e Shimane, lá em Zumo. É uma empresa muito cíclica. Por quê? Porque disso. Eu já trabalhei lá. Minha mãe trabalhou lá, eu trabalhei lá, meu padrasto trabalhou lá, uma série de gente já trabalhou lá, na Fujitsu. Por que é uma empresa cíclica? É o seguinte, quando eles lançam um notebook novo, eles têm que ralar. Então, para poder, eles bombam de fabricar notebook. Passou a época do lançamento, fez o montante que eles querem, eles cortam. Aí eles só mantêm aqueles funcionários ali assim, na minoria, para ir fazendo ajustes de pedidos. E acabou. Então é aquele facão de pelo menos 75% a 80%. Para ficar só com a minoria mesmo. Aí passa-se 2, 3 meses, quando a Fujitsu lança um novo notebook, aí lá contrata tudo de novo. Aí vai aquela leva de povo tudo para lá, trabalha-se 2, 3 meses batido, depois corta de novo. Mais 2, 3 meses de pausa. Então você vê que isso é uma empresa cíclica. Só que uma pessoa que trabalha numa empresa dessa, ela ganha dinheiro? Não, porque ela trabalha 2, 3 meses, toma corte de 1 mês ou 2, daqui a pouco é chamada de novo e fica nesse tipo de coisa. Então sempre dá quebras no salário. É bom? Não. Então já dá para você ter uma ideia. Eu sei que muita gente vai me encher o saco. Eu não deveria ter falado o nome da empresa. Tá? Mas isso dá problema? Pô, pra caramba. Então são empresas que... E outra, a Fujitsu ela tem a parte de exportação dela também. Então quando a parte da exportação dela cai, é corte para todo mundo. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. E hoje em dia, por exemplo, tem muito notebook chinês entrando no Japão a preços muito mais módicos, tá? Que os de marca. São bons? Não faço ideia. Tanto que eu falo até hoje, eu preciso trocar meu notebook e não consigo, tá? Porque aquela versão não está sobrando grana para poder ali fazer o famoso Casas Bahia, os carnezinhos, tá? Mas é aquela velha história, né? A gente vai vivendo como dá. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é. Então tem que, dependendo, se você sabe que é uma empresa cíclica, pô, evite de entrar numa empresa cíclica. Mas para você saber que é uma empresa cíclica, você tem que fazer uma pesquisa. Você vai ter que entrar nos, como é que se fala lá? Nos grupos do Facebook da vida e perguntar para o povo. Você entrar na própria página da empresa ali e você vê lançamentos. Aí você compara os últimos lançamentos que aquela empresa tem, ou os últimos novidades que aquela empresa tem. Ela não vai te falar na cara, estampado, ó, trabalhamos assim, pá, 2, 3 meses depois corta. Não. Ela vai falar, temos lançamentos assim, aí você vai vendo datas. Isso aí que é o famoso data mine, tá? Você vai pegar essas datas, como é que se fala assim, informações brutas e você vai refinar. Tem o sistema de refinamento pro programa, o programa ali, o software vai fazer o refinamento, mas quem já estudou isso, faz isso no olho. É isso que eu estou tentando te ensinar. Só por estar te ensinando isso, eu acho que eu ganharia seu like, tá? Seu like e sua inscrição, caso você não é inscrito no canal. Então você vai pegar ali, você vai ver todas as novidades que tem, você vai ver nas datas. E nisso, questão de datas, você vai vendo. Ela lançou mês tal, depois o outro negócio, um outro processo novo, mês tal, o outro mês tal. Então você consegue ver quais são os tempos de ciclo. Se tiver mês a mês ali, você sabe que mensalmente tem coisa, então ela não cai. Mas você vê que o negócio é a cada 2, 3 meses, você já sabe que o negócio sobe e desce. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, muito, mas muito mesmo. Daí tem muita empresa no Japão que é assim. Um outro exemplo de empresa cíclica no Japão, Bentoya. São raros os Bentoyas que ela tem produtos bombados
bombadas assim, que fazem sucesso o ano inteiro. Principalmente bentoiás que fornecem para Combini. Tem bentoiás que o forte dela é verão. Então elas vão fornecer saladas ali, o forte dela é isso aí. Chega no inverno, ela coloca um prato ou outro ali, tá? Mas não é o forte dela. Então ela coloca um prato ou outro ali para poder continuar circulando o bentoiá, tá? Mas só para manter um certo número de funcionários também, porque ela não pode fechar as portas de uma vez por causa dos funcionários fixos dela. Então ela tem que manter a empresa funcionando de alguma maneira. Então ela tem pequenos pratos que elas vão funcionar só naquele tempo, porque quando chegar o próximo verão, ela vem bombada de novo, uma nova onda de contratação. Aí nisso que chega outono e inverno, ela corta todo mundo. Só trabalha com uma pequena quantidade de pessoas. Tem muito bentoiá assim. Eu trabalhei num bentoiá de macarrão assim, lá pro lado de Niigata. Era verão, meu, era bombado. Chegou no inverno, puf, despecou. Trabalhava com o mínimo de gente. Tá? Então tem que se tomar cuidado, pô, pra caramba. Tem muita coisa assim que as pessoas desconhecem, né? E deveriam ter um mínimo de noção disso. Mas continuando aqui. E é aquela velha história, antes de eu continuar. Como muita gente não tem noção, é minha obrigação informar. Tá? Passar meu conhecimento para frente. Só que tem aquela história. Ah, é só um youtuberzinho babão que tá falando. Beleza, acredite se quiser, mas vamos lá. Então o Trump anunciou, né, os planos para impor tarifa de 25% sobre todos os produtos mexicanos, né, no caso, e do Canadá, como uma tarifa adicional de 10%. Vocês viram que o Trudeau, né, o primeiro-ministro lá do... acho que é o primeiro-ministro, tá, do Canadá ali, ele pulou fora. Né, como eu já havia anunciado no outro vídeo ali, né, também. No caso, que quando deu que o Trump anunciou isso, o Trudeau rápido ligou para o Trump. Ó, meu, e aí, como é que vai ser? Aí passou-se algum tempo, ele falou, ó, vou sair fora. Ele só vai ficar no poder ali até o partido dele ali decidir quem que vai ser o próximo primeiro-ministro. E ele, ó, vai sair fora. Porque ele já viu o rabo de foguete que vai ser para ele. Ele não é besta, né, como é que se diz? E tem aquele, como é que fala assim, aquele problema em relação ao que o Trump falou sobre a Groenlândia e o canal do Panamá. Isso aí eu não vou entrar nesse como é que fala assim, nesse contexto, nesse vídeo. Mas quem quiser dar uma procurada, que isso aí vai dar uma dor de cabeça também danada, tá? Mas, continuando. Nesse post, ele renovou sua política de aumento de tarifas, dizendo: começaremos a tributar os estrangeiros que ganham dinheiro com o comércio com os Estados Unidos. Eles finalmente pagarão sua parte justa. Estou enfatizando isso. O foco estará nos países e produtos nos quais a nova administração Trump, tanto que eles estão falando que é o Trump 2.0, tá? Irá realizar, né, a imposição de tarifas a partir do dia 20 desse mês. Por isso que eu estou falando que esse primeiro semestre vai ser uma época muito sensível. Vai dar muita oscilação de bolsa, vai dar muita oscilação de um monte de coisa. Você vê que, igual, por exemplo, diz a lenda, tá? Não posso confirmar esse tipo de coisa. Mas muitos economistas estão falando que o Warren Buffett está se preparando para isso. Tanto que ele está vendendo várias ações, ele está vendendo vários conjuntos de ações que ele tem para ficar com o dinheiro em caixa. Ele está parando, ele está guardando dinheiro em caixa, dinheiro em espécie, em caixa ali, para ver o que vai dar dessa confusão. Porque dependendo do que der, ele tem dinheiro para ter mais dinheiro para ter aporte. O cara já é rico para dedéu. Mas você vê que ele está com algum medo de mercado, para ele estar querendo guardar dinheiro em caixa. Ter dinheiro em caixa, dinheiro em espécie, né? Em vez de ele ter que vender ações depois para poder conseguir esse dinheiro. Então você vê que tem muitos, como é que se fala assim, investidores de mercado ali, que eles estão muito receosos com certas coisas que vão vir. Tanto que com esse tipo de coisa, o Fed americano não vai poder baixar tão rápido sua taxa de juros. Então nisso aí vai prejudicar muita gente. Vai pra caramba. O Japão, pelo contrário, está fazendo o caminho inverso. Eu nunca vi um país que está fazendo o caminho
um troço que vocês não fazem ideia. Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Quando era para segurar o raio do, quase que eu solto o palavrão, do dólar, ele não fez. Injetou dinheiro na economia, fez o leilão de dólar, o cacete a 4. Aí daqui a pouco subiu, puf, 0,25 na taxa de juros. Beleza. Isso no momento de caos. Agora que está começando a ter um momento de, não digo paz, tá? Mas o câmbio está, entre aspas, estabilizando. Uma coisa que ele não precisava ter medidas de aumento de juros, ele está querendo aumentar. Tanto que a última especulação, quem acompanha o canal deve se lembrar que eu falei da última especulação do vice-presidente do BOJ. O iene começou a subir. Por causa do quê? Especulação. Mas se eles não cumprirem essa especulação que eles estão fazendo, o dólar vai depender, ele vai passar os 160. Com certeza, dependendo. Se eles não cumprirem a especulação que eles fizeram, o dólar vai quebrar os 160. Aí vai ser um Deus nos acuda, que vai misturar com a parte tarifária do Trump, só Deus sabe o que vai dar. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Então, vamos pular de matéria, porque se eu for ficar falando de Trump e política japonesa, o troço vai longe. Tá? Olha só o negócio do saldo, como é que fala assim? O déficit do Japão. 基礎的財政収支は政策に充てる経費を税収などでどれだけ賄えるかを示す指標で、政府は財政健全化に向けて新年度に黒字化する目標を掲げています。新年度については国と地方合わせて8000億円程度になる試算を去年7月に示していました。しかし関係者によりますと、新たな試算では黒字から一転して赤字になる見通しで、政府は今週にも開かれる経済財政諮問会議でこの試算を示す方針です。Tá bom, né? Então é o seguinte, olha só. Foi revelado que o governo irá compilar as estimativas para o saldo primário, saldo fiscal primário, né, que seria um indicador de solidez fiscal, que vai estar no vermelho em 2025, em contraste ao excedente anteriormente indicado no ano novo. É aquilo que eu venho falando. Tudo na vida ele mostra sinal. O último boletim econômico do governo, vocês viram que foi de novembro. Nós já passamos a primeira metade de janeiro, mas ele está soltando coisa de novembro. Sinal que os números estão horríveis. Isso para começar. Que se tivesse tão bom assim, ele já teria mostrado de dezembro, não de novembro, né? Mas vida que se segue. Então ele mostrou que estava bom ali, o de novembro. Só que ele omitiu os seus gastos. Então não dá para nós fazermos o cálculo. Ó, o negócio está assim, o negócio está saldo. Ele só mostrou os ganhos, ele não mostrou os gastos. E aí? Isso é um sinal que manipulação de informação. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que a coisa vai ficar complicada. Só que nós estamos falando de um ano fiscal inteiro. Então o governo japonês ele não vai conseguir esconder esse ano fiscal inteiro. Porque ele vai ter que fazer novos pedidos de orçamento no parlamento. E nisso a mídia vai divulgar. E nisso o que vai acontecer? O povo vai ficar sabendo. Então não adianta eles quererem ficar fazendo manipulação assim. Para quem não acompanha essa parte todos os meses, não há problema. Mas para mim e para outras pessoas que acompanham isso todos os meses, vê que tem alguma coisa muito errada. Quem acompanha o canal aqui sabe que quando saem esses boletins econômicos eu solto, porque para as pessoas saberem realmente como é que está a saúde do Japão. Tá? E sem firula. Então, como já estão falando do próximo ano fiscal, eles já falaram, estaremos no vermelho. Não adianta querer fazer manipulação de dados que eles não vão conseguir nesse ponto. Principalmente se fosse de um ano inteiro. Se fosse de um mês ou dois, eles até conseguem. Porque depois eles falam assim, subiu agora 2 meses, daqui a pouco eles inventam uma coisa, caiu, tá, puf. Aí nivela o jogo. Mas não.
Tá? Então eles não têm como fazer isso, porque é um ano inteiro. Né? Devido à grande escala de orçamento suplementar desse ano, tá? A posição do governo relativamente sólida, relativamente à solidez fiscal, será provavelmente questionada mais uma vez. É aquilo que eu venho falando já faz tempo. Tá? Eu não sei, às vezes eu não sei nem por que tem a oposição no Japão. Porque o governo ele faz X, a oposição, dependendo, vai lá e respalda. Quem já viu, às vezes, que passa na televisão, os questionamentos ali no Senado, meu, tem hora que parece um puta de um teatro, mas vida que se segue, né? Porque não é possível que as pessoas façam umas perguntas tão esdrúxulas, né? Para como é que se fala? Para uma pauta tão importante. Né? Tem hora que dá até medo como é que você assiste uns negócios daquilo, né? Mas vida que se segue. Então o saldo primário, que é um indicador que mostra até que ponto, presta bem atenção nisso. O saldo fiscal primário é um indicador que mostra até que ponto as despesas com políticas podem ser cobertas pelas receitas fiscais. O que isso quer dizer? O que o governo ganha de imposto consegue cobrir o que ele está querendo fazer. Simples assim. E o governo estabeleceu um objetivo de alcançar um excedente no novo ano fiscal. Tá? Isso aí era política, era a promessa de política do Kishida. Só que o Kishida caiu fora antes do tempo. O partido do poder tirou ele, correu com ele dali. Mas isso aí era a política do Kishida. Isso aqui não é política do Ishiba. Tá? Então eles falam que o governo fez tal coisa. Não, isso é coisa do governo passado. Vamos, como é que se diz assim, dar o que é de César a César. Tá? Então vamos colocar as coisas assim nos seus pingos, os is bem certinhas ali, sem sacanagem. Tá? Não adianta querer culpar o governo Ishiba por coisas do Kishida. Quanto ao novo o ano fiscal, estimamos que julho do ano do ano passado seria cerca de 800 bilhões de ienes. Então eles tiveram um gasto de 800 bilhões de ienes entre os governos nacionais aqui, no caso assim, os estados aqui do Japão. No entanto, segundo os envolvidos, a nova estimativa deverá passar de excedente para o déficit, prevendo que o governo apresentará a estimativa no Conselho de Política Econômica e Fiscal, que realizará na próxima semana. Então o que isso quer dizer? Aquilo que o governo japonês está arrecadando com imposto não vai ser suficiente para pagar a política que ele está querendo fazer. Então, grande provavelmente, já sabe, né? Aumento de impostos. Isso deve-se ao fato do orçamento suplementar desse ano, que trata principalmente do aumento dos preços, ser de 13,9 bilhões de ienes a mais, e haver projetos que se estendem até o novo ano fiscal. É aquela velha história. Faz política para dar dinheiro, aí depois tem que imprimir dinheiro. Só que quando a gente fala em imprimir dinheiro, não é que eles estão fazendo novas cédulas, tá? Eles estão fazendo novos títulos. Só que nisso, com novos títulos, que as pessoas compram os títulos, depois o governo tem que pagar aqueles títulos. E nisso que ele como é que se fala assim, ele tem que pagar, aumenta-se ainda mais a dívida dele. Por isso que a emissão de títulos à vontade é horrível para qualquer país. Né? Então já dá para você ter uma ideia que a coisa está de mal a pior para o lado de cá. Né? Com a concretização de um excedente no saldo primário a ser ainda mais adiada e um aumento nos pagamentos dos juros sobre obrigações governamentais, um aumento nos pagamentos dos juros sobre obrigações governamentais, devido à subida da taxa de juros, aquela de 0,25. Tá? A posição do governo relativamente à saúde fiscal será provavelmente questionada mais uma vez. Então você já sabe, né? 2025,
está no vermelho. Então o que vai acontecer? Grande provavelmente teremos algum aumento de imposto aí para poder ajudar a suprir esse tipo de coisa. Por isso que eu falo para você, tá? Que, faça alguma coisa para você. Tanto que teve um rapaz que escreveu assim: para que montar negócio se a pessoa nem sabe de, como é que se diz, sobre planilha de cálculo, não sabe sobre estoque, não sabe sobre isso, sobre aquilo. Isso aí não é impossível, a pessoa consegue aprender. Se ela montar um negócio, ela vai aprender isso na marra. Mas tem negócios que nem estoque tem, é o famoso dropshipping. Então tem coisas, como é que se diz, que as pessoas vão aprender ali, como é que se diz assim, trabalhando. É igual faculdade. Todo mundo acha que, dependendo, quem não fez faculdade, acha que quando você sair lá de dentro, você vai sair lá de dentro já sabendo fazer Deus e o mundo. Dependendo, não. Você vai sair igual, tirando a parte de medicina ali, odontologia, que eles pegam ali para fazer mesmo. Igual, por exemplo, parte de administração, economia, é tudo muito teórico. A pessoa ela vai aprender quando ela está no dia a dia ali, pegando o boi pelo chifre e vendo como é que estão as oscilações do mercado. Igual análise que eu faço, que muitos analistas fazem, etc. Nós só conseguimos fazer isso mesmo com o passar do tempo. Porque a gente aprendeu o teórico como é que se fala assim, na faculdade, só que aquele teórico da faculdade, ele te dá uma mínima base. Mas quando você entra no mercado ali mesmo para você começar a fazer as coisas, o horizonte ele abre. Vou dar um exemplo. Quando você está na faculdade, você está mais ou menos assim. Porque eles dão uma quantidade de matérias que seu horizonte ele fica assim. Na hora que você entra no mercado mesmo, que você vê os problemas do dia a dia, as coisas do dia a dia, aquilo vai abrindo, Da mesma forma que a pessoa começa estudando, ela começa estudando economia. Aí ela quer aprofundar ainda mais nisso, ela vai estudar contabilidade. Porque se ela souber os parâmetros da contabilidade ali, juntamente com a economia, já dá um leque maior para ela fazer isso aqui. Eu vou dar um exemplo. O governo, por exemplo, quando ele vai tarifar os produtos, eles colocam assim, é só um exemplo, tá? Código 147. O que é o código 147? Laticínios em geral. Só que tem assim, código 148. Desconto sobre produtos que não vão laticínios. Então tem toda essa parte aí, na parte de contabilidade, que tem esses códigos, tem todas essas coisas. Então a parte tributária ela é muito extensa, muito mais que as pessoas pensam. Eu falo isso porque o meu estágio foi na parte de contabilidade, graças a Deus. Então eu aprendi muita coisa de contabilidade ali quando eu estava estagiando na época da faculdade. Foi até como é que se fala assim, o seu Pedro lá do supermercado, né, como é que se fala, quando ele me deu, que Deus, como é que fala assim, o proteja sempre, porque eu aprendi muito com o seu Pedro, um japonês ali, né, do supermercado. Ele me jogou na parte da contabilidade, eu não sabia nada. Ele praticamente começou a me ensinar toda a parte contábil ali. Por isso que eu falo para vocês assim, que tem muita coisa que você não sabe de um lado, você começa a aprender do outro. Então seu leque vai aprendendo, vai aumentando mais. E nisso, por mais que você não use, mas como você já tem noção, depois você vai fazer certos prospectos, certas coisas, aquilo te dá uma base muito grande. Você não fica só com aquele mundinho pequeno. Por isso que eu falo para as pessoas, estude. Estude mesmo. Japonês, mas não quer estudar, beleza, pega um livro, vai ler. Muito melhor do que você ficar sentado vendo um dorama, vendo alguma outra coisa assim. Isso para quem quer aprender, tá? Quem quer crescer na vida, no caso. Igual você quer mexer com investimentos, beleza. Tem muito livro que ele fala de psicologia para investimentos, né? Situações de mercado para investimentos e outras coisas. Tem uma gama de literatura que vocês não fazem ideia, que dá para a pessoa aprender. Você imagina, por exemplo,
Teve um autor, eu não lembro o nome dele agora. Um cara que tem mais de 60 anos de mercado. Imagina você pegar mais de 60 anos de conhecimento num livro de R$ 30, por exemplo. Pô, é fabuloso. Se você pegar para estudar, você vai conseguir pular várias etapas de aprendizado com aqueles livros. É igual muita gente fala assim, a corrida dos ratos, corrida dos ratos, a roda dos ratos ali. Mas o que é? Do livro do quê? Pai rico, pai pobre. Só que muita gente vai pegando aquele jargão, usando como se fosse o jargão dele. Mas é um jargão copiado da corrida do, como é que se fala assim, corrida dos ratos ali, do livro do Pai Rico, Pai Pobre. O que é? É um ciclo sem fim de ganho e perda. O que é? Você trabalha, paga suas contas. Você trabalha, paga suas contas. Então você vê que você entra num loop infinito. Isso que ele fala de corrida dos ratos. Então se você quiser parar de sair desse, só de trabalhar e pagar a conta, trabalhar e pagar a conta, trabalhar e pagar a conta, e você ter um prazer na vida, você tem que fazer alguma coisa a mais. Você tem que pegar um caminho diferente. E é isso que ele fala no livro lá. Pai Rico, Pai Pobre. Isso fica uma dica de leitura. Quem quiser saber um pouco mais para investimentos, ou mesmo de educação financeira, Pai Rico, Pai Pobre. Tá? É um puta de um livro. Então, como é que se diz? Vai das pessoas quererem crescer. Por mais que dependendo agora ela não consiga crescer financeiramente, mas intelectualmente ela consegue crescer. E quanto mais conhecimento você tiver, você vai ter uma base maior para quando aparecer um problema, você ter uma saída. Diferentemente de quem não tem base nenhuma, aparece um problema, fica desesperado. Mas o que eu vou fazer? Aí entra aquela outra coisa também. Por que o rico paga menos tributo do que o pobre? Porque o rico ele tem conhecimento. O rico ele estuda. Se ele não quer estudar, ele contrata alguém estudado para isso. Então ele vê na parte contábil tudo que dá para ele ter de desconto, o abatimento de tributo, é aquilo que eu expliquei antes, tá? Para não pagar tributo ou diminuir muito, ter descontos. E esse conhecimento é o que falta para o pobre. Só que o pobre só vai conseguir esse tipo de conhecimento o quê? Estudando. Porque ficar vendo Reels, TikTok não vai trazer esse tipo de conhecimento para a pessoa. Você vê que a maioria dos investidores que aparecem aí, não, invista aqui no XXX11 que você vai ganhar. Invista no L11, no L13 que você vai ganhar. Mas não fala questão de tributação, de ônus e etc. Esse é o grande problema. Vocês viram que o negócio como é que se fala assim? Aquela verificação do Pix caiu. Vocês viram que como é que se fala assim? O governo foi lá e deu para trás. Por causa do quê? Pressão nacional. Mas eles, se fosse realmente tudo aquilo que eles estavam falando, fosse verdade, eles não teriam recuado. Então eles estavam com má intenção por trás. Só que o povo fez tanta pressão que aquilo ali, eles foram obrigados a recuar. Por isso que eu falo, o povo tem poder. Você tem poder de fazer as coisas. O negócio vai depender do quê? De você. Mas continuando aqui. No entanto, segundo os envolvidos, a nova estimativa deverá passar de excedente para déficit, prevendo o governo apresentar uma estimativa no Conselho de Política Econômica e Fiscal que se realizará nessa semana. Isso deve-se ao fato do orçamento suplementar desse ano, que se trata principalmente dos números, no caso de aumento de preços, ser de mais de 13,9 bilhões, assim, excedente, e haver projetos que se estendem até o novo ano fiscal. Com a concretização do excedente do saldo primário ainda mais adiada e um aumento nos pagamentos de juros sobre obrigações governamentais devido à subida da taxa de juros, a posição do governo relativamente à saúde fiscal provavelmente será questionada. Então você já sabe que 2025 vai ser uma caca. Tá? E agora, graças a Deus, deu tempo. O vídeo ficou comprido, ficou, mas... Tá?
Então, quem não quiser saber mais daqui, as 94 em relação às 94 empresas, por que saíram, etc., da Bolsa de Valores aqui do Japão, vai ser a última matéria. Então, basicamente, quem não quiser saber, pode, como é que se fala assim, já está bem informado. Ó. 去年、東京証券取引所で上場を廃止した企業は94社で、比較可能な2014年以降で最も多くなりました。外国からの投資が拡大し、利益や経営効率を求める株主が増える中、自ら株式を非公開にすることで、経営の自由度を高めようと考える企業が増えているとみられます。上場するベネフィットとコストを考えたときに、コストが上回りやすいような形になると、アクティビストまたは伝統的な機関投資家からのプレッシャーっていうのも今後また高まり続けていくと思いますので、非公開化というのは増えていくんではないかというふうには思います。Então vamos lá. No ano passado, tá? 2024, 90, é até estranho, né? Tipo, mal mudou o ano assim, mas tá com a sensação de 24 ainda. Eu acho estranho falar esse tipo de coisa no ano passado. Acho que mudou tão rápido, né? Mas vamos lá. No ano passado, 94 empresas foram retiradas da Bolsa de Valores de Tóquio. O maior número desde 2014, quando foram feitas as comparações. Isso porque o número crescente de empresas decidiu tornar-se privadas suas ações e aumentar o grau de liberdade de sua gestão. Segundo o resumo, um total de 94 empresas de 3 segmentos de mercado foram fechadas no ano passado, o maior número desde 2014. A exclusão ocorre não apenas em casos de falência empresarial, mas também em casos como se tornar uma subsidiária integral de outra empresa. Mas no ano passado houve um aumento de casos de empresas que cancelaram suas ações de forma privada, aumentando, no caso assim, o número geral de casos. Entre esses, a Benes Holdings, uma importante empresa de serviços educativos, tornou-se privada e as suas ações em maio do ano passado através de uma aquisição pela sua família fundadora e outros. No caso, o grupo 7-Eleven provavelmente vai passar por isso também. Por que disso? No caso da Coach Tati não dá para saber, mas se o grupo Ito comprar o grupo 7-Eleven, eles já falaram que eles vão tirar todas as ações da bolsa para passar uma nova reavaliação para depois jogar de novo. Então, dependendo ali, pode ser que alguém, se comprar, pode ser que faça muita grana, ou pode ser que perca também. Tá? Mas grande provavelmente pode ser que ganhe. Tá? Porque se você comprar no momento de baixo, que pode ser que seja agora, não sei te falar, não estou acompanhando. Mas se eles vão passar por uma reavaliação, eles vão jogar com preço muito mais alto. Você pode ter certeza disso. Porque como eles injetaram dinheiro ali, eles compraram, gastaram dinheiro, eles querem esse dinheiro de volta. Então eles vão jogar as ações do 7-Eleven a um valor muito mais alto. Japonês, compensa? Olha, é aquela velha história. Se você fizer por questão de oportunidade, até vale a pena. Mas se você for montar uma carteira do tipo previdenciário igual a minha, não rola. Tá? Até porque, isso vai dar uma dor de cabeça ainda mais para frente. Tá? Porque vai ficar nessa oscilação e eu não sei se o 7-Eleven paga dividendos todos os meses, ou o JCP ali, tá? Que é o lucro pro, como é que fala assim, o próprio lucro dela que ela paga, os próprios ganhos dela que ela paga. Então, não dá para saber, tá? Eu não sei te falar. Então, por isso que eu falo que nesse ponto, em relação a montar uma carteira previdenciária, para mim, por enquanto, com falta de informações, para mim não rola. Mas continuando aqui. À medida que o investimento estrangeiro se expande e o número de acionistas que procuram lucros e eficiência de gestão aumenta, parece que o número crescente de empresas que está a considerar aumentar sua liberdade de gestão, tornando suas ações privadas. Olha aí. Além disso, o número de aumento de deslistagens, no caso que estava saindo da lista ali, o número de empresas listadas aqui no Japão, no caso assim, na Bolsa de Tóquio, era de 3.842 no final do ano passado. Né?
uma empresa a menos que no ano anterior. Ó, só para vocês terem ideia, se eu não estou errado, a bolsa brasileira não chega a 500 ali, né? Posso estar falando besteira. Eu acho que eu estou falando besteira. Meu, desconsidera. Tá? Acho que eu estou confundindo as bolas. Melhor ficar quieto nesse ponto. Tá bom? Mas você vê que, olha, 3.842 aqui no Japão. É muita coisa. Você vê que tem muita empresa. É a primeira vez desde 2013 que o número de empresas cotadas está diminuindo. Atsushi Kamio, pesquisador sênior do Daiwa Institute of Research, que está familiarizado com o sistema, disse: como se espera que os custos necessários para manter a listagem e a pressão dos investidores continuem a aumentar, estamos considerando fechamento do capital esse ano. Esperamos que o número de empresas que nos escolhem aumente. No caso assim, eles vão tirar algumas para acrescentar outras, basicamente. Mas já dá para você ter uma ideia que tem muita empresa no Japão. Você vê que 3.842, pô, é empresa pra caramba. Tá? E alguma delas vai dar lucro para você, vai. Mas é aquilo que eu já tinha colocado em vídeo passado. A carga tributária é muito alta. Eu não sei se vale a pena. Porque nós temos o mercado brasileiro, que a carga tributária do mercado brasileiro é bem menor que a carga tributária japonesa. E se você levar na ideia que você ganha por cota, não por valor investido, se você pegar esse dinheiro que você investiria aqui no Japão, converter para real, e olha, não se esqueça que está R$6 o dólar lá, tá? No Brasil, você vai conseguir um montante bem alto, dependendo da situação. E você vai conseguir comprar muito mais cotas lá no Brasil do que aqui no Japão. Então você vai conseguir ganhar, dependendo, muito mais lá do que aqui. Ah, japonês, mas compensa investir no Brasil? Pô, uma das maiores... Se eu não estou enganado, são as 2 ou 3 maiores empresas de celulose do mundo, está no Brasil. Olha aí. No Brasil tem muita empresa que está na bolsa ali, perene. Não é cíclica, ela é perene. Então vale a pena, pô, pra caramba, dependendo da situação. Mas é aquela velha história. Você tem que ver seus ganhos, seus gastos, etc. Para você que pretende morar o resto da vida no Japão, cortar, entre aspas, vínculos com o Brasil, compensa investir aqui. Mas se você não tem certeza que você vai morar o resto da vida no Japão, invista no Brasil. Por mais que tenha uma certa carga tributária lá, mas ainda é menor do que a do Japão. Você pode ter certeza. Tá? Mas, como é que se diz? E essa carga tributária aqui do Japão, grande provavelmente vai aumentar ainda, porque eles vão mexer na legislação, com certeza. Vocês viram que 2025 vai ficar vermelho, eles têm que fazer alguma coisa para poder ficar no azul de novo. Só que para chegar no azul de novo, o que vai ter que fazer? Ou corte de gastos ou aumentar a arrecadação. Igual que aconteceu no Brasil. No Brasil, o Lula não quer fazer corte de gastos, então ele tem que aumentar a arrecadação. O que é? Novos impostos, novos impostos, novos impostos. Não tem muito o que fazer. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido.